estou de volta à cidade onde eu nasci, por um motivo especial. Fazer um documentário sobre um importante momento na história deste lugar, acontecido em uma pequena cidade do interior do Paraná. Uma cidade com aproximadamente 9.000 habitantes, a maioria de trabalhadores da lavoura, que de repente é assolada pelo golpe de 31 de março de 64. E 90 pessoas são presas, detidas e perseguidas, acusadas como perigosos comunistas. Pessoas comuns, funcionários públicos, lavradores, um barbeiro, um alfaiate e meu pai, um carpinteiro. A lembrança de meu pai sendo levado por 2 policiais enquanto eu brincava no quintal de casa foi a motivação primeira de contar esta história. Aí a cidade, vocês vão... Itamaracá? Vocês vão ficar Eu não acredito, nem você acredita. A cidade que está passando está... Só acredito na hora que eu ver uma placa com o nome. Ave Maria, Itamaracá! Tem que... Bonitinha, mas essa árvore é o que, Palito? Pô, cara, deve ser alguma coisa meio de arte conceitual, sabe? Tá muito em moda. Aqui em hoje. Itamaracá? Pô, sabe que aqui a moda chega muito rápido. Deve ter Olha só que árvore deve interessante. ter alguém fazendo cinema conceitual aí. Peraí. É bonitinha, Palito. É uma grande cidade, cara. É uma megalópole, você vê a cidade inteira, né? Você chega e já vê a cidade. É um lugar que tem Verdade. muito... Então aqui é a cidade do Palito. É. Olha lá, vocês estão vendo lá, ó, lá é a igreja, logo atrás da igreja, aqueles eucaliptos lá é onde é o campo de futebol, onde começou todo esse episódio 64, né, essa história insólita do... Mas o campo existe ainda, é o mesmo campo? Existe, é onde era a disputa do pó de arroz e pó de broca pela posse daquele campo lá. O campo está lá. Agora lá é o estádio oficial da cidade. E logo naquela linha da igreja, assim, né, para baixo, era onde era chamado o Esquisito. Que eram os bairros... Ah, o negócio do bairro pobre, né, né? o pessoal mais pobres e tal. Né, para cima o pessoal... Mas agora já não distingue mais quase, né? a cidade vai empurrando também, né? Pode ver que tem uma vilazinha ali. Embaixo deve ser mesmo, mas... Quer dizer, e hoje em dia não tem mais, na época eram muitas casinhas pobres mesmo, né, e tal. Lá surgiu o pó de arroz e pro lado de cá o pó de broca. Mas dá pra notar, inclusive, que parece uma baixada aqui, né? É, uma baixada e tal. Mas aqui era bem... Agora a gente vê que as casas são melhores e tal. Quer dizer, o poder aquisitivo da população melhorou muito, né, nesses anos. Ô, tudo bom? E o senhor aí? O senhor é morador daqui da cidade? Só. Mora muito tempo aqui? Tá com 20 tempo, tá com 54 anos. Então o senhor deve conhecer muita gente aí. Conheço um pouco, né? O senhor conhece o Juca Barbeiro? Conheço. É, o Juca já morreu, né? Já, o Juca morreu faz tempo. Jaime Preto. O Jaime Preto também, conheço, já morreu. E Alcides Pedroso, você conhece? O Chico Pedroso conheço, ele mora do lado lá da igreja, para cada aquele eucalipto lá. Ah, mora lá em pelo cima. amor. E o Zé Baiano, você conhece o Zé Baiano, Zé Lopes? Conheço, é meu primo. Seu primo? Então nós somos parentes. Eu sou filho dele. Então nós somos parentes, nós somos primos. É. Então o senhor vai trabalhar no filme com a gente, hein? Pelo jeito, o senhor é muito parecido com ele mesmo, agora estou vendo, percebendo. Mas vai, ué. Olha só. É, tem uma cara boa, né? Como é que é o seu nome, você disse? Dino. Ô, seu Zezinho, tudo bem? Dá licença. Então, seu José, preciso levar o senhor até a delegacia, mas daqui a pouco a gente tá de volta. O que está acontecendo? Não é nada demais, não. Daqui a pouco o senhor tá de volta, tá bom? Dá licença. O que vocês vão fazer com meu pai? Fica tranquilo. A gente só vai levar ele ali na delegacia e daqui a pouco ele tá de volta.
A maior parte que foi preso não tinha nada a ver com isso, nem sabiam de nada. Uns eram bêbados. Ó, o Pitico foi preso, o Xodó foi preso, né? Eles eram alfaiates que trabalhavam comigo, né? Eram uns coitados daquele. Fazer o que sabiam aqueles caras, né? Foram presos, ficaram 90 dias. O Juca, né? Eu acho que a maior injustiça, por exemplo, é no caso do seu pai, por exemplo. Seu pai, não vou citar as pessoas, como eu já disse que não vou citar, mas eles pressionavam ele, ou paga ou vai preso. Você entendeu? No Juca, nós tivemos que levar comida, às vezes, tarde da noite, na casa do Juca, morava lá do outro lado, em frente do bar do Dé. Tinha uma casinha de madeira lá, eles moravam, a gente ia levar comida para eles, para os filhos dele, para a mulher, né? Para não morrer de fome. E todo mundo tinha medo de chegar. Todo mundo, não pode ter contato nenhum com aquela gente. E aí, na cidade, encheu daqueles boné vermelhos, aqueles soldados de boné vermelho, que são chamados de boné vermelho, né? Comandado por esse Johnson, o primeiro delegado, né? Aconteceu o quê? A perseguição política, né? Foi uma perseguição que fizeram contra muito, não, mas contra mim também, né? Então, levantou o Diamantino, o Emílio Parralego, a turma ali, que era da antiga UDN. Então eles levantaram, aproveitaram o embalo da Revolução e começaram a perseguir. Então à noite, quando a véspera de estourar dia 31, eu estava deitado com o rádio ligado, acompanhando o que estava acontecendo, né? Aí o general Mourão Filho levantou lá no em Belo Horizonte, lá, ele Magalhães, ele ficou acompanhando. Aí começou, pá, carro passando na frente da minha casa, para lá, para cá, toda hora. Tarde da noite, 1h da madrugada, né? Eu falei, o que está acontecendo? E a pessoa nego vinha lá do Cruzeiro do Oeste, Gaúcha, Campo de Mourão, aquela região, mas dava, puxando ali pro lado do Marama, dentro de uma caminhonete, dentro do camburião, de lá aqui, quase que amarrado que nem porco. Vinha desse jeito. Chegar lá, eu lá. Aí que os homens não aguentou, bateu uma portaria e mandou para essas delegacias, não mandar a gente não, ouviu o povo lá, ouvi. E depois, se tiver processo, manda, senão não adianta nada. Esse negócio, fulano é. Ia lá, prendia, mandava. Era assim que funcionava. Então, aí que cessou de chegar gente ali, senão não tinha onde pôr tanta gente. Nós fomos presos. Eu fui preso em Jacarezinho. Fui com o meu carro, gozado. Quando eles vieram nos prender, eles vieram com um carro na viatura pública. Daí me conduzi preso. Fui a Jacarezinho. Chegando lá, o delegado titular regional era o doutor Schweire. Chegando o doutor Schweire, qual é a acusação sua? Qual é a acusação? E quem deve dizer são os acusadores. Né? Eu estou aqui para dar a minha versão. Né? E foi uma injustiça que foi feita. Que ninguém era nada daquilo. Nem que se fosse comunista, hoje tem o Partido Comunista aí, né? Mas não tinha nada de comunismo, não tinha nada. Aquilo foi uma palhaçada que fizeram aí. Duas pessoas aí, dois ordinários aí, acusaram eles como comunistas, não sei o quê, prenderam o Juca, né? Juca Barbeiro, Jaime Preto, né? Eu não entendi muito bem, né? Mas dá para perceber que ele estava preocupado com alguma coisa. Aí no dia seguinte já veio essa prisão, né? Aí disse que era só para saber, para levar lá, para conversar, e nessa conversa já não voltou. Ficou lá e dali já foi algemado para Curitiba com um criminoso, coisa que não era certo, né? Porque ele não fez nada de errado, só por ser uma perseguição de política. Mas aquilo era no geral, não era só aqui. Estava acontecendo longe. Inclusive, teve muitas prisões também lá no sertão, né? A mesma revolução, lá no sertão. No fim, chama a galeria, só preso político. Dali uns dias, ali tinha uma turma de Paranaguá, de Curitiba, tinha gente que já era envolvido sob o movimento comunista. Então essa gente que é fichado comunista, hoje em dia só vê uma revolução e eu não vou preso porque eu não tenho nada escrito. Mas eles tinham, então foram presos. Se eu tivesse depoimento, tem colega meu que esteve lá,
Se houver hoje em dia, ele vai preso. Vamos supor, se caso houver ele do lado dele perder, ele vai preso. Eu, como um coitado, chegava num bloquinho, tava o bate-papo daquela cadeia, eu escutava. Se o assunto era a cadeia, o movimento da prisão, eu ficava. O movimento era assunto de trabalho, eu saía. Não me interessa, né? Eu queria saber ali, por que eu estava ali, qual era o crime que estava acontecendo para mim estar ali. Acusado de comunismo, tal, terrorista, não sei o que, tal. E era nada disso aí, foi tudo palhaçada. Aí estourou o negócio do comunismo, né? Aí marcaram, tinha um pizzeiro embaixo, o Januário, o negócio do campo, né, do campo. O Moisés estava pondo cinza na prefeitura, na beira do campo, em todo lugar. Punha a cinza marcando. Então ele dizia que aquilo ali era para invadir. Isso foi que levantaram os diamantinos, né? Ali começou a perseguição. Na verdade, isso que aconteceu em Tambaracá em 64, nada mais era do que um microcosmo de toda a situação nacional, de uma coisa que estava acontecendo no Brasil todo. De repente, uma pequena cidade do interior dividida, né, entre ricos e pobres, pela disputa de um campo de futebol, era um microcosmo de toda a situação nacional. Na verdade, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Que era uma luta mesmo entre dois regimes importantes, né? Que era o capitalismo e o comunismo. E isso teve um peso enorme no Brasil e na América Latina toda, e num monte de países do mundo. O mundo ficou dividido, né, em dois. É bem isso, né? De repente, sabe, uma coisa assim que parece que é um fato isolado dentro da história, né? Uma disputa pela posse de um campo de futebol, numa cidade de na época, 10 mil habitantes, né? Não mais que isso. Uma disputa entre um pessoal considerado mais de poder aquisitivo melhor, outros, né, mais pobres e tal. A disputa pelo campo de futebol, na realidade, isso daí simboliza muita coisa, né? Era realmente uma disputa de classe social. Né? Era uma briga assim, sabe? Então, assim, um microcosmo, até onde eu sei, a cidade era dividida, tinha aí o esquisito. Exatamente. Como é que é essa história? Até hoje é esquisito mesmo. Como é que é isso? Então, o esquisito é o seguinte, como o bairro fica ali em volta do cemitério, né? E ele ficava um pouquinho retirado, porque começaram a formar as casas lá. Hoje seria mais ou menos por ali, né? Mas... ali que é assim. Então o povo fala, puxa vida, aquele bairro lá é esquisito, né? Então, porque ele era escuro, de noite. Eu comecei a jogar no Pó de Arroz justamente quando formaram o time do Pó de Arroz. Então ficou com o nome de Pó de Arroz porque eram jogadores mais do centro, era do comércio, né? Quem trabalhava no comércio e então se formou a Sociedade Esportiva Itamaracaense. E formaram também um time que era mais com jogadores da periferia. Então formaram União Esportiva Itamaracaense. Então seria Sociedade Esportiva e União Esportiva Itamaracaense. Mas como o campo era somente esse campo que tinha aqui, era da prefeitura, esse campo. Esse o União lá, eles eram time, era primeiro, era mais antiga, e foram chamar de pó de broca, é isso? E nós colocamos o nome no time deles de pó de broca, porque o pó de broca era colocado, era um veneno para matar a broca do café. Então, a 2 km de distância, mais ou menos, quando você estava passando esse veneno no café, você sentia o fedor do veneno. Então, eles colocaram o nome de Pó de Arroz e nós colocamos o nome deles Pó de Broca. Por isso que ficou Pó de Arroz e Pó de Broca. E a rivalidade ficou grande. E ficou mais grande, né, por causa da disputa do campo, que o campo era municipal. E como nós formamos mais ou menos o time, mais ou menos na mesma época, os dois times, e aí ficou a briga pelo campo. A briga pela posse do campo. Pela posse do campo. Às vezes um queria marcar um jogo, o outro também queria, aí tinha que ir lá no prefeito. O prefeito politicamente às vezes puxava mais para o nosso lado. E começou a briga por causa do campo. Eles pensaram em acabar com o Pó de Arroz. A equipe do Pó de Broca. De que jeito? Foram num curador, pegaram os cinzas, levaram num curador, para o curador benzer aquela cinza e eles colocaram na porta dos dirigentes da equipe do Pó de Arroz.
Mas o Moisés é que foi, ele e o Jaú, é que foram nesse curador, se não me engano, em Bandeirantes. Porque o Moisés tinha um amor muito grande pelo pó de broca. Ele e o Jaú. Inclusive, ele que escalava o time, ele que dava os palpites. Ele não era o técnico, mas ele chamava o Moisés de Vadia. Ah, o Vadielu é ele, porque é ele que... ó, tem que pôr esse jogador, tem que pôr aquilo. Então, ele é que articulou tudo isso junto com o Jaú, colocando a cinza na casa dos presidentes da equipe do Pó de Arroz. Na porta da prefeitura tem que colocar. Colocaram porque lá tinha eu que jogava, eu também fazia parte da diretoria, sabe? E como eu morava na fazenda, eles não iam lá na fazenda, então eles colocavam na porta da prefeitura. E de noite, ele mais a diretoria da equipe do Pó de Broca ia na casa dos diretores do Pó de Arroz, que era mais do centro da... né? E colocava cinza ali, que era para acabar com o time do Pó de Arroz. Você vai pegar uma boa quantia dessa cinza benta. Você vai na casa de todos esses que fizeram mal para vocês e você vai marcar a porta de cada casa com uma cruz dentro de um círculo. Feito isso, o jogo deles não vai ter futuro. Porque aqui sempre tinha um time, o Pó de Arroz, que é o time dos mais ricos, e o Pó de Broca, né? E o Moisés do Demetrio jogava no Pó de Broca. E tinha um velhão, um pretão velho, que sabia mexer com os pauzinhos, tá? Seu Luiz Januário. Ele era o médico do time do Pó de Broca. E naquele tempo, o Pó de Arroz tinha o campo, mas o campo tinha os dois times, era um campo só. Tinha domingo que jogava o Pó de Broca, no domingo era o Pó de Arroz. E então o Pó de Arroz registrou o campo, tomou do Pó de Broca. Né? Eu joguei muito tempo aí, viu? Joguei no Pó de Broca, joguei na União, depois joguei no São Paulo. E por aí foi. Tinha uma encrenca aqui que negócio de campo, né? Você sabe que a turma do Diamantino era tudo contra o Pó de Broca. Então, tomaram o campo do Miraí e tal. Era o Moisés, filho Moisés. Ele saía por aí caçar as muambas dele, sabe? Mas isso aí eu não cheguei a ver, como eu estou dizendo para você, me contaram também. Porque eu não andava atrás dessas bobagens, né? Isso aí é uma bobagem. Não sei demais por causa não, filho. Eu sei que o senhor tinha um gostado do outro. Uhum. Certo. Sou eu aqui, ó. Miraí. Ah, esse é o Miraí. Né? É o Miraí. Sete Léguas, Pereira, Dorvalino. O Dorvalino, qual que é o Dorvalino mesmo aqui? O Dorvalino é esse cara aqui, ó. Uhum. O Dorvalino também foi uma das pessoas que o pessoal fala. Foi... esse morava no Pendura também. É isso, foi de branco. Foi uma crise aqui que eu vou te dizer pra você, viu? Passamos aqui num cortado meio duro. E tudo começou com esse povo do Diamantino Gomes. O Tino, o Vito, o cunhado dele, o Tarde Jorge, tudo isso aí. Eles que infernavam a coisa, viu? Os três. Eles acharam que era uma turma de comunista. Comunista que estava aí entrando aqui em Itamaracá. Mas não era. Imagina. Veio a acusação, né? Que o sindicato, a turma do sindicato ia botar fogo nas casas. Nas casas não está marcado? Isso, a casa está marcada com cinza, era para eles botar fogo. Aí então foi por essa razão que foram presos. Era no ano de 1964, estava aquela revolução. Ficaram todo mundo assim, apavorado, ficaram assustados. E isso aconteceu exatamente na semana de 31 de março para 1º de abril. A coincidência dessa data com, de repente, as casas amanhecem marcadas com cinzas, né? A revolução e a cinza na porta das casas. Né? Aí, essas pessoas que eram colocadas cinza na porta da casa deles foram tirar um parecer com o Padre Lessa. O Padre Lessa falou assim, olha, quando surgiu o comunismo na Itália, a cinza foi o lugar, as casas que eles marcavam para atacar.
Então ficou todo mundo alerta. Todo mundo alerta, pensando que ia ter um ataque comunista. Isto é coisa desses comunistas. Esse aqui era chamado de bate-pau, de osso bate-pau. Era... não é bate-pau, como é que eles chamam hoje? Esse aqui é um tipo de um pau mandado, não tem cultura nenhuma jurídica, e o governador no meio, e fica ali batendo em gente, prendendo. E ele gostava de usar esse tipo de garrucha, nem revólver, não era garrucha. Mas a participação mesmo que teve muito naquela capacitação minha foi Miro Paralego e Diamantino Gomes, filho. Mais participou. E os outros chatacos. O Johnson, que era o delegado, também é um tonto. Era um bobão. Aí já basta dizer que depois da Revolução acabar, eu fui nomeado delegado aqui de polícia pelo general Jarcino Pereira, que é cunhado do major. Fui nomeado como ele era secretário de Segurança Pública e fui nomeado delegado. Quer dizer, meu passado no exército foi limpo. Começou e foi. E história, prende aqui, prende ali. Prenderam o Jaime, que era do sindicato, prenderam o Socorro, como é que chama ele? Xodó, Dorvalino e vários outros aqui, não me lembro. Aí, por último, ficou eu estava trabalhando. Aí chegou o Xavier, sargento da polícia, mais outro cara lá, e me intimaram, levaram para Jacarezinho. Tinha um caso, se eu não me engano, o próprio Juca que contava que uma pessoa que estava presa lá, porque ela tinha tido uma encrenca de divisa na propriedade dela, de lavoura, não era nem de divisa. Ele tinha trabalhado para uma pessoa, feito um trabalho e o patrão não cumpriu e tal e coisa. Aí ele arrumou uma encrenca com o patrão, foi parar na delegacia e o patrão disse, esse é um comunista tal. O pobre trabalhador ignorante, não sabia nem o que era comunismo, capitalismo e tal. Mas o delegado, mancomunado com o proprietário da terra, fez aquilo, fez uma perseguição, denunciou e ele foi preso como comunista porque ele estaria dando um prejuízo para o proprietário da fazenda. Na verdade, o proprietário que estava sugando ele, dando um prejuízo a ele. Sei que juntou o policiamento e levou esse Jacarezinho. E tinha um tal de Xodó. O Xodó era um bebum, sabe? E alfaiate. Pegaram ele bêbado, ele entrou na caminhonete. Eu vou lá, eu quero um gai para vocês, vocês não vão ficar presos. E chegou lá, tirou um dia, uma noite de cadeia também, mandaram ele embora. Ele veio a pé de Jacarezinho aqui. Não achou nem carona. Aí, e tinha um lagoaninho, né? O que fez mais bonito dessa história foi o lagoano. Então chega lá, o sargento pegou o lagoani pro colarinho da camisa e falou, você também é comunista, seu safado. Velhinho safado falou, não, tremendo, né? Não, senhor, eu sou lagoiano, não sou comunista. Esse daqui é o Erotides, que ele morreu faz uns 4 anos. Que fim triste, né, menino? O Erotides, rapaz, ele tinha um problema da espécie de vestígio, sabe?
ele estava, sabe esse fogão nosso caseiro, caipira antigamente? Não sei o que ele estava fazendo e deu. Com as duas mãos queimou, queimadura, teve que tratar assim com os 2 socos de braço. Ele é o soldado que efetuou essas prisões. Ele vai contar esse certo por cento. Ainda me lembro que foi o senhor, quando saí da barbearia, eu falei, mas por que vai me levando na delegacia? Pô. Eu falei, não sei. Chega lá, você fica sabendo. Não tinha nada contra ele, né? Eu temei o quê? Aí foi que aconteceu a prisão para ele que fez a prisão. Porque o Juca mesmo não tinha nada, né, de comunista, de nada. Ele, acho que, se eu não me engano, era ele, que era fã do Carlos Lacerda, inclusive, que era um golpista, né? Que era, não sei se ele tinha até compreensão e informação e conhecimento para ter uma posição ideológica. Ele era uma pessoa simples, né? Olha, eu vou falar para você, eu acho que se soubesse ler que podia postar que teve na escola, só se fosse ganhar emprego, porque eu não tenho um papel para dizer que eu frequentei um ano de escola. Eu não tenho. Eu sei ler, escrever, faço conta. Às vezes eu costumo até disputar com alguns estudantes em algumas coisas, mas eu não tenho frequência de escola. No papel, eu ponho como analfabeto. Sei ler e escrever, mas sou analfabeto. O que esses homens têm de comunista? Não, um xodó comunista, um bêbado, né? Um bêbado. O Pitico, né? O Juca Barbeiro, o Juca Barbeiro e o Jair Paim já tinha esse negócio do pó de bloco aí, né? Do sindicato. Podia confundir a cabeça deles, dizer, mas por que vocês punham a cinza na casa do Dirceu, na realidade, o Juca e o Jair participaram do sindicato, no sindicato agrícola. Isso, você sabe disso daí. O sindicato era ali, para baixo do vazio, ali naquela casa da esquina. Onde é o Pimenta ali. Pimenta. Ali. A falta de cultura muito grande, né? Eles não tinham conhecimento de nada. Eles poderiam ter sido levados mesmo por papos de negros políticos de esquerda, que levaram a ser usados por aquela questão do sindicato. As questões sociais, né? Sindicato ruralista, né? Enorme. E eles nem eram agricultores, lavradores, nada? Nada. Eles eram membros que estavam organizando o sindicato também. A gente que é brasileiro, e era itambargaense, livre, completamente livre, de uma hora para outra você vê, né, oprimido, fechado dentro da sua casa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nem no cinema ele tinha direito, né, que aquele era a coisa mais linda do mundo, chegar sábado, correr para o cinema, domingo, correr para o cinema, né, de semana eu vim assistir o seriado aqui no Cine Asa Branca, tinha aqui, onde era a cerâmica do Miguel Jorge, tinha um cinema ali chamado Asa Branca. Então ela passava Flash Gordon contra no Planeta Mongol. Lá em cima, no Cine Avenida, passava Tarzan contra o Mundo, né? O outro era o homem, como é que chama? Vigilante. Rodoviário. Passava no Cine Itambaracá. Entendeu? Tinha um tal de Jabaquara ali também, um outro cinema que tinha ali, Trabalho de Pimenta ali. Você vê quantos cinemas tinha de Itambaracá? Nossa! E fazia fila ainda. E no tempo da Sexta-feira Maior, fila que ia até na avenida. E sessões até... Lá desse cinema novo aí, que era o cinema Diamantina, ia até na avenida a fila para você entrar. Você comprava entrada para a segunda sessão ou terceira sessão. Até de manhã. Porque todo mundo achava que tinha que assistir a partir de Cristo. Filme demais era a partir de Cristo, era duro de assistir, era fila. O que vai pelo mundo são fatos de hoje, acontecimentos do amanhã, narrados pelos seus principais protagonistas.
É, Ludi. Tem bastante terra aí parada aí e o povo tá passando fome. É, o plantio da terra ninguém planta, se não sabe tomar conta, entendeu? É tudo da pobreza, né? Tem muita terra. Se a gente não se organizar, a gente não vai conseguir nada. Verdade. A gente tem que se unir mesmo. A ideia é boa, velho. Essa casa aqui me faz eu voltar aos 3 anos, 3, 4 anos, entende? Inclusive nessa sala aqui, eu sem roupa, no colo da minha mãe, entende? Ela chorando, meus irmãos chorando, aquela casa cheia de gente, entende? E eu via chorando, eu chorava também. E a alegria era muito pouco, porque no rádio, naquele radião antigo de madeira, eu ouvia falar assim, o povo que foram para Curitiba, se entende? Eles estão lá, estão passando fome, vão para a Ilha das Cobras, aonde que é difícil sair, só sai de lá depois de morto. E os homens que foram para lá de Tambaracá, eles estão só a partir de osso e pele, quando meu pai foi preso, né? Vieram aquele recado assim, ó, daqueles que ajudaram a família de Jaime Jorge Vicente, que é um dos comunistas, que foi preso, vai ser preso também. Porque aqui, o falecido Jaime Preto estava promovendo um sindicato, que era aqui na esquina. Então um chama o outro, eu não pedia nada, eu era barbeiro naquela época. Mas eu peguei e fui participar, que eu gostaria de sempre estar participando, né, de uma diretoria. Houve umas reuniões e depois acabou em nada. Aí arrumaram o presidente do sindicato, tudo ia organizado. Aí houve a revolução. Aconteceu aquilo tudo, aí começou aquelas prisões, quando foi no dia 4 de abril de 1964, eu estava trabalhando por volta de umas 5 horas. Estava usando chinelo alpargata roda. Não era chinelo, você sabe, lembra aquele alpargata roda? Aí ele chegou a polícia e falou para mim que eu estava preso. Aí eu peguei, fui com ele. Você sabe o que é? O policial é muito meu amigo e falou, não sei. Aí cheguei lá, estava gente. Depois em seguida buscaram o vereador, Jaime Jorge Vicente, buscaram um velhinho aqui na Santana, que trabalha na lavoura, analfabeto. Trouxeram um mineiro que trabalha na mesma lavoura. Quer falar mais alto, por favor? Aí buscaram o Xodó, alfaiate, estava bêbado. Pegaram, tinha um outro pretinho lá no São Joaquim do Pontal, foi cortar arroz no brejo, sujou tudo a roupa. Então ele tirou a roupa de cima, né? E foi lavar. Tirou a cueca, lavou, depois vestiu a calça sem cueca. Aí saiu da vaga e foi no patrimônio tomar uma pinga. Chegou lá, estava tomando a pinga aí, a turma, porque prenderam fulano de tal lugar, prenderam fulano de tal lugar, prenderam ciclano. Ele pegou, coitado, e falou assim, me ninguém prende, porque eu só estou tomando minha pinga. Como acabou de falar, o delegado era o João Soares, lá do Pendura, que fazia o papel do delegado. Pegou, prendeu, ele trouxe. No outro dia, veio uma escorta de Curitiba, veio 2 oficiais, tenente, primeiro sargento, cabo e os soldados. Aí encheu o ônibus, sabe? Eu fui algemado, eu com o Jaime Preto. Aí todo mundo, aí tinha mais uns outros também, Jacarezinho. Aí sempre lotou o ônibus. Aí só daqui cedinho, chegamos em Curitiba, eram umas 5h30 para 6 horas. Aí levaram nós direto no DOPS. Chamava naquela época DOPS, era Delegacia de Ordem Política. Aí dali, eles bateram lá, fizeram ficha e coisa e mandaram nós para o AU. Aí nós ficamos lá só preso político, sabe? Do lado e do outro, corredor livre. Naquele dia não, mas no outro dia abriu, então todo mundo se comunicava, rico, pobre, que tinha muitos negros ricos. Tinha o doutor Nelson Galvão, não sei se ainda existe lá, a imobiliária Galvão, ele era dono dela. Galvão é muito rico. Muito rico, estava preso com nós. O Nelson Maculan, caçaram o Nelson Maculan, ele assumiu a presidência do IBC, eu fui lá diversas vezes no escritório, chegava lá, sentava os dois, apoiava o pé em cima da mesa, né, ficava lá. Aqui em Bandeirante pegaram 2, pegaram o Leonel e um que chamava Lacerda, que era do banco, e fazia comentário na Rádio Cabine sobre esporte. Aí no outro dia chegou esse Erasmo Garanhões, e esse Erasmo era daqui de Cornélio. Olha, eu só fui preso de verdade mesmo, para levar para o presídio, para o AU, onde eu fiquei 1 mês e tal,
no dia 25 de maio. A Revolução tinha sido no 1º de abril. Você vê que levaram 55 dias para prender um cara perigosíssimo. Disseram que eu era um atirador, com expertise de atirar bem. Eu nunca tive um revólver, nunca tinha dado um tiro nem nada. E eu participava no norte do Paraná com um companheiro que discutia os aumentos por banco e coisa e tal, né? Então, quando veio a Revolução na cidade, eles precisavam dar satisfação à elite procopense, os fazendeiros de café, né? Os ricos, né? E eu era um perfil perfeito para o que eles queriam, né? E a primeira pessoa a ser presa na cidade, pelo currículo, pelo perfil, era eu. Eu era líder estudantil, né? Participava das greves de aumento de salário. Eu era, não sei se eu já era vereador, eu era vereador e fazia discursos na Câmara e coisa e tal. Como havia uma minha maioria que era uma ditadura na Câmara, eu levava gente para assistir a sessão da Câmara. A rádio transmitia, às vezes, a sessão da Câmara. Então eu era um vereador incendiário, como era o Brizola, deputado federal. Eu era presidente da União dos Estudantes e era um líder bancário. Era um elemento perigosíssimo, né? E o Negão caçaram ele na prefeitura, com pressão da família Diamantino Gomes. Na época foi feita uma confusão na Câmara. Teve os vereadores, todo teve vereador que votou sem saber o que estava fazendo. O único que não votou foi o Bebé. E esse coitado foi para Curitiba, prenderam ele. Prenderam ele e eu era presidente da Câmara, em 9, em 8. Os 7 vereadores queriam caçar o mandato dele. Eu falei, não, isso não se faz assim sem ter prova. Caçaram sumariamente, compreende? Ele me contou um fato, esse negócio de grupo dos 11, eu dei risada, né? Então chegou lá numa cidadezinha, não sei de onde aí, prenderam um cara lá, e o cara tomava conta do time de futebol. Desses time de futebol de fazenda, né? Então chegou um dos chefões lá, foi, senta aí, moça, e como é que vai você lá com aquele grupo dos 11? O grupo dos 11 tá bom, mas como que tá bom? É porque nós jogamos pro time, é 11. Mas aí esteja talvez aquela explicação que você me deu do negócio do futebol de 11, eles tinham que ser coerentes. Olha, se é grupo dos 11 e se tem 11 aqui, vamos prender 11. Estavam fazendo uma boçalidade, uma besteira tão grande, uma idiotice, que uma idiotice menor para dar coerência à boçalidade que eles estavam fazendo, né? Que os milicos estavam fazendo, que vão fazer isso. Vamos prender, vamos alegar que tem clube dos 11, né? E sabiam que era uma coisa bizantina, uma coisa sem sentido, idiota. Mas se nós estamos dizendo que tem clube dos 11, temos que prender 11, então vamos prender 11. Quer dizer, uma boçalidade menor para justificar uma estupidez maior, né? Aí chegou a nossa vez, aí eu vi isso, eu vi. Chegou lá, eu falei, e daí, rapaz, quantas é que você? Eu falei, não sei, estou aqui, não estou sabendo nada. Você é político? Eu falei, não. Mas você não faz parte do partido político? Não. Eu falei, para dizer que eu não sou político, trabalho de mesário, sou primeiro mesário, já fui, só nunca fui secretário. Ah, então você não pertence ao partido político. E por que te prender? Eu falei, também não sei. Você faz parte de algum sindicato? Eu falei, faz parte? Não faço, mas eu fui em 2 reuniões no sindicato que estavam afundando lá. Eu falei, porque mandamos ver lá, não veio nada de lá. Se agora você chega aqui também não tem nada. Aí providenciou a nossa saída. Nessas alturas nós já estávamos com quase 70 dias mais ou menos. Resolveu liberar o Xodó e o Neguinho, que estava até sem cueca, coitado, prenderam o homem só de calça. Foi sem cueca lá para cadeia. Aí mandaram eles embora. Aí aqui, foi aquele guardal, o Jairo, o Zuca, o Alagoano e o Mineiro são comunistas. Estão presos, são comunistas. Quando eu voltei, chegando aqui, ainda sofri um pouco de preconceito no meu serviço, como barbeiro, sabe? Olha lá. Ele falou, posso trabalhar de novo? Eu falei, não, tá aí, né?
Tem que trabalhar, eu preciso de trabalho, você precisa trabalhar, né? Vamos tocar o bonde pra frente, que foi assim. E o pessoal da cidade, assim, meio que... Eles não queriam. Eles achavam que eu devia mandar ele embora, não queriam não aceitar ele mais dentro do salão. Eu falei, não, mas nem nunca eu vou fazer isso. O serviço é dele, tá aí, ele vai ficar trabalhando. Tinha 3 filhos naquela época. Como é que eu ia fazer? Aí ela pegou e veio embora. E nós ficamos lá e começava, todo dia levava uma pessoa para ouvir. Tinha nego que ficava 2 horas no depoimento. Tinha o que falar. Chamava outro. Aí quando chegou a nossa vez, chamou esse xodó. O xodó chegou lá, não tinha o que apresentar. Aí mandaram embora. Mas nesse intervalo eles mandaram polícia, que era genro de um velho que estava preso aqui, um farmacêutico aqui em Andirá, chamava Sebastião, da farmácia. Esse polícia veio aqui, distraído de menino, assim, e colheu tudo. A perseguição, você entendeu? Chegou lá e falou para nós, olha, Arcido Pedroso, Zé Porto, o Lineu e o Arlindo foram chamados de Jacarezinho, mas não deu nada, voltaram. Aí eu cheguei, dia cedo, eu vim na prefeitura trabalhar, né? Eles estavam pensando que eu tinha ficado, né? Cheguei. Aí quem denunciou mesmo foi o Tino, Diamantino Gomes Filho. Aí eu falei, vou matar esse cara. Eu fui na cabeça de matar ele. Eu falei, vou matar porque isso é muita banana. Eu segui ele 2 vezes, 3 vezes. Ele morava naquela casa ali. E eu falei, agora ele chega aqui, a hora que ele chegar, eu não quero matar pelas costas, eu quero matar, gritar o nome dele, dar um tiro na cabeça dele, né? Aí ele chegava, mas ele não entrava pelo fundo. Ele não entrou por ali. Isso é uma ação minha também, né? Ele não entrava pela porta da frente, ele entrava por causa da mãe dele, saia no fundo da casa dele. Aí 3 vezes eu tentei pegar de noite, né? Mas não consegui. Não consegui pegar ele. Aí dei para acabar, acabou. Foi, ficou, amigo não ficamos. Mas também dei por liquidado aquilo, né? Aí aconteceu que o Januário, com aquela besteira dele, também com aquele negócio de cinza dele, e o Moisés, eu nem sabia o que era aquilo, rapaz. Eu não sabia mesmo o que era negócio de cinza. Foi que fui descobrir que era negócio do campo de futebol, pó de broca e pó de arroz. O Moisés do pó de broca e tinha o pó de arroz que era os diamantinos. Os jogadores tudo eram amigos, o povo que não gostava de ceder o campo para o outro jogar. Ganância. Era pura ganância dos outros, como disse. Eu sou bom, deixa o outro para baixo. O rolo deles era esse. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a eu vou comer o teu cavalo. Tu olharás no refúgio, o Altíssimo fizesse tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ó, foi preso 2 acusados de russo em Curitiba. Capricho cheio de juca, que eu sair daqui bonito. Pode deixar, banheiro. Pode deixar. Já vou então. Você era bem feio. O que eu tenho a dizer é que quando eles me levaram para a penitenciária, você vê, entramos pela porta principal, então o cara, certo, já estava instruído para fazer isso. Ó, um bolo de chave. Ele não carregava aquilo numa caixa, carregava na mão, você entendeu? Inclusive, você sabe, se ele pusesse numa caixa e fosse tirando, era a sensibilidade psíquica é uma. Ele abria aquelas portas de ferro dessa grossura assim, então ela rodeava assim tudo, depois ele cortava, fazia, eu entrava no outro corredor, passava, né, subia a escada e isso, rodava tudo isso aqui para soltar você lá no último canto. Vocês viram tudo. Aqui sou eu, Antônio Batista Filho. Aqui era um cidadão, um agricultor do norte do Paraná, também que eu não me lembro o nome. Esse era Jair Freire. Aqui o Laélio Andrade, essa pessoa foi muito importante, o Laélio. É uma pessoa fantástica, de grande sensibilidade, e era um sábio.
E esse é o barbeiro, o Juca. José do que era o nome dele? José Francelino da Costa. José Francelino da Costa. Notícias. Arrumem suas coisas, vocês vão para casa. Acabou mesmo. Na volta, quando eu saí da DOPS, era mais ou menos 4 horas, a DOPS falou, e você vai embora para casa. Eu falei, vou mesmo? Até eu saí de frente do botequinho, falei pro cidadão, falei, já posso tomar uma, fazia 70 dias que eu não vi uma bolinha. Aí ele falou, pode vir que você ganha. Praticamente tá ali. Aí quando foi à noite, põearam nós no trem e mandaram embora. E aí uma noite, chegou a noite, vim aqui em Bandeirante, vinha embora do trem. Licença, senhor. Tem um boteco ali na esquina. Só que o senhor não deixava eu ali tomar uma branquinha? Eu já volto. Pode, vai lá. A partir de hoje o senhor é um homem livre. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vai lá. Ô, amigo. Sim, senhor. Eu tenho uma branquinha aí. Sim, senhor. Atenção, pessoal. Hoje é um dia muito especial para vocês que estão aqui. 3 meses após a vitoriosa Revolução de 31 de março deste ano, vocês voltam para suas casas com outros ideais, sabendo que seus atos e pensamentos pertencem ao Exército Brasileiro e a esta nação, que, livre dos malefícios das bandeiras de cores diferentes das deste país, concede a vocês o direito à liberdade que somente a Revolução pode dar. Que voltem para suas casas os senhores Arlindo Soares, Xodó Alfaiate, Erasmus Garanhão, Durvalino Marques Luqueto, João Cícero da Silva, João Neves Barbosa, Nicanor Maranhão, Anacleto dos Santos, João Francisco da Silva e José Francelino da Costa, Juca Barbeiro. Podem se preparar para a foto.